Depois de 2 meses aqui falando semanalmente, às vezes diariamente, sobre temporada de premiações, indicações de sindicato, Globo de Ouro, vencedores, Critics' Choice Awards e apostas do Oscar que eu vou renovando, na verdade desde lá de outubro eu tô renovando essas apostas de Oscar com lives e tudo mais. Agora chegou o momento decisivo, digamos assim. Claro que tudo isso é uma grande brincadeira, né? Pra mim interessa muito mais falar sobre campanhas, tentar entender por que as coisas acontecem relacionadas ao Oscar e às outras premiações, do que acertar os indicados e coisa do tipo. Mas é legal, vamos para essa brincadeira, dessa vez para falar de todas as categorias, então indicados para todas as categorias, menos as categorias de curtas, porque eu ainda não vi os curtas, mas aqui eu deixo um asterisco, eu acho que tem grandes chances de indicação de amarela na categoria de curta live action, seria mais uma possível indicação brasileira. Então a gente tem o Adolfo Veloso, forte na categoria de fotografia para uma indicação, a gente tem chances boas, bem consideráveis para Apocalipse nos Trópicos em documentário, para amarela em curta live action, além de tantas outras para o Agente Secreto. Não vou falar da de curta, vou falar das outras agora nesse vídeo, começando pela categoria de canção original, que eu sempre deixo claro que é a categoria que eu menos gosto, menos me interesso, mas ainda assim vamos apostar, e aqui eu vou jogar bem no seguro. Então eu vou de Golden, de Guerreiras do K-Pop, deve vencer essa categoria. I Lie to You, de Pecadores, que é a minha favorita. Dear Me, o desespero anual da Diane Warren, ainda mais desesperada por um Oscar que não deve vir esse ano de novo. Train Dreams, de Train Dreams, ou de Sonhos de Trem, também uma bela canção, deve ser indicada. E a disputa final talvez esteja entre Wicked e Avatar, mas aqui eu vou de The Girl in the Bubble, de Wicked for Good, ou Wicked Parte 2. Categoria de trilha sonora, aqui eu fiquei com muita vontade de ousar e colocar Sirha na última opção, não acho impossível, acho que essa vaga de Marty Supreme que eu vou colocar aqui tá bem em aberta. Wicked tem chance também, mas Sirha seria bem interessante aparecer em trilha sonora também. E os favoritos aqui, bem estabelecidos, Pecadores, que deve vencer com Gorison, Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Frankenstein. Hoje eu coloco Marty Supreme, acho todas as trilhas muito boas, assim como eu acho a de Sirha, que hoje eu deixo de fora, mas querendo colocar também outra grande trilha sonora, um ano muito bom para essa categoria. Categoria de som, essa ainda não tem indicados do sindicato, né? Então uma prévia muito importante não aparece aqui, não, a gente não tem essa prévia. Fórmula 1 deve vencer essa categoria, deve ser a categoria de Fórmula 1. Além disso, Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Avatar, Fogo e Cinzas, e coloco Sirha. Aqui sim eu vou um pouco mais ousado nessa aposta de Sirha. Se você quiser jogar mais no seguro, coloque Frankenstein ou coloque Wicked for Good, mas acho uma categoria bem aberta que eu não descartaria nem Missão Impossível. Hoje eu coloco Sirha, vou numa aposta um pouco mais ousada e acho possível que Sirha pegue pelo menos uma dessas categorias técnicas. Hoje eu aposto na categoria de som, vamos ver se isso se concretiza. Passamos então para efeitos visuais, a categoria para Avatar, Fogo e Cinzas vencer, lógico que eu coloco ele aqui, assim como eu coloco Frankenstein, Fórmula 1, Superman e Wicked for Good. Aqui eu vou no mais tradicional, digamos assim, no mais seguro. Pode ser que tenha surpresa, pode, mas esses daqui seriam os 5 nomes mais fortes. Vamos agora então para as 3 categorias de Frankenstein, né? As 3 que Frankenstein deve vencer o Oscar. Aqui ainda tem chance com Jacob Elord e tudo mais, mas essas 3 são as 3 vitórias quase seguras de Frankenstein no momento. Maquiagem penteado primeiro, além de Frankenstein coloco Pecadores, The Smashing Machine deve ser a indicação única do filme, mas é bastante garantida aqui, praticamente garantida, Wicked for Good, e essa última vaga poderia colocar Uma Batalha Após a Outra ou Marty Supreme, que seria o mais seguro talvez, ou poderia ir pelo caminho que eu vou de pegar uma maquiagem, e muitas vezes essas categorias, né, esses branches como de maquiagem fazem isso, pegar uma maquiagem de um filme muito menos falado, mas que tem um destaque muito grande para maquiagem. Poderia ser Kokuro, o filme japonês que tem esse grande destaque para maquiagem, ou o filme que eu coloco aqui nessa lista, que é A Meia-Irmã Feia. Acho uma aposta um pouco ousada, mas como esses branches funcionam, não acho tão difícil que isso aconteça. Figurino, aqui em figurino também, mais uma vez, talvez o quinto nome aqui mais seguro seria Marty Supreme ou The Testament of Anne Lee.
Não vou apostar em nada em The Testament of Anne Lee, porque eu acho que foi um filme que não conseguiu pegar tração, infelizmente. Um filme bem interessante, mas não pegou tração, não conseguiu ter uma boa campanha, e eu acho que é bem possível que fique sem nenhuma indicação. A melhor chance é nessa categoria de figurino. Mas hoje eu coloco nessa quinta vaga, como uma opção mais ousada, digamos assim, Hedda, outro filme que não pegou muita atração, mas ainda ficou permeando e conseguindo algumas indicações. Além disso, os 4 nomes seguros: Frankenstein, Pecadores, Wicked for Good e Hamnet. Categoria de design de produção, mais uma vez uma possível indicação em Martyrs Supreme, que aqui eu coloco dentro numa disputa que pode ser interessante pela essa quinta vaga com Avatar. Avatar é um grande design de produção, mas é um design de produção completamente ou praticamente totalmente digital, feito por efeitos visuais. Não sei o quanto isso pode... Muitas vezes não pesa isso e não deveria pesar, porque continua sendo um design de produção. Um design de produção, ele pode ser feito fisicamente ou digitalmente, o que importa é a resolução dentro do filme, mas talvez isso pese um pouco contra esse Avatar, que não teve também, apesar da grande bilheteria, não teve tanta atração. Infelizmente, acho também um grande filme. Então, nessa categoria eu deixo Martyrs Supreme dentro para a quinta vaga, e as 4 vagas um pouco mais seguras, a gente repete alguns nomes com Frankenstein, Pecadores, Wicked for Good e Hamnet, a mesma lista, os outros 4 da categoria anterior. Passemos para as 2 categorias técnicas que eu mais valorizo, eu acho as 2 mais importantes para um filme, começando pela de fotografia, que deve ter indicação brasileira, ainda que em um filme americano. Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Sonhos de Trem, com Adolfo Veloso, Frankenstein e Martyrs Supreme. Para mim, essa é talvez uma lista de 5 para 6 nomes, né? A disputa aqui mais forte deve ser entre Martyrs Supreme e Hamnet, mas eu não descartaria também Fórmula 1. É muito comum que alguns filmes que conseguem bastante indicações em categorias técnicas e ficam muito destinados para categorias técnicas aparecerem na categoria de fotografia, a grande fotografia, né? O filme de maior impacto visual, sensorial, o grande blockbuster, digamos assim, que aparece em categorias técnicas. Acho possível Fórmula 1 roubar uma das vagas aqui, mas fecho assim essa lista. Já a categoria de montagem vai um pouco também nessa linha. Fórmula 1 deve ser indicado em montagem, é algo muito importante, muito bem feito dentro do filme, e essa categoria de montagem ela fica interessante. Com Fórmula 1, que é um filme que não deve ser indicado a melhor filme, ainda que eu não descarte completamente, com os outros 4 favoritos, talvez, do momento, ou de toda a temporada de premiações. Então, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet e Martyrs Supreme. E fechando a lista, fechando mais ou menos, né, porque acho que Fórmula 1 tem até mais força do que alguns desses nomes, fechando a lista com Fórmula 1. Não descarto até algumas outras montagens que, como eu disse, muitas vezes esses branches são imprevisíveis. Se a gente pega um filme como Caso de Dinamite ou A Hora do Mal, que tem muito do filme relacionado com como ele é montado, pode ser que algum filme desse apareça, ou pode ser que seja uma montagem de um filme como Valor Sentimental que eles queiram alavancar. É bastante imprevisível essa categoria, mas hoje eu fecho com os 4 nomes mais fortes e Fórmula 1. A categoria de montagem, ela sempre é bastante importante, já foi mais, mas ainda assim, ela reflete, na maioria das vezes, os filmes favoritos para vencer melhor filme também. Categoria de direção de elenco, uma que eu não descarto completamente, O Agente Secreto, também não descarto, eu acho até que tem boas chances, Frankenstein. Wicked, achava que teria mais força nessa categoria, mas é um filme que foi derretendo durante a temporada e hoje eu deixo de fora. Esses 3 eu deixo de fora aqui. Direção de elenco, categoria nova, ou categoria de casting, é uma categoria muito difícil de saber como ela vai ser votada, ou na verdade, é difícil de saber como cada um vai pensar essa categoria, porque direção de elenco não é simplesmente qual é o melhor elenco ou qual é o elenco com mais atores atuando bem, de grande repercussão, digamos assim. Direção de elenco vai muito além disso, vai do figurante ao ator inexperiente, ao não ator que está no filme. Não precisa ser sempre atuações de grande impacto para ser um grande trabalho de direção de elenco. Mas aqui eu acho que essa categoria vai ser votada dessa forma, como se fossem os melhores elencos de maior impacto, com filmes com elencos grandes, com muitos atores aparecendo e tendo espaço. Então eu vou jogar no seguro aqui. Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Valor Sentimental e Martyrs Supreme. Eu acho que deve fechar essa lista, no máximo com Frankenstein roubando uma vaga, ou de Valor Sentimental,
ou de Marty Supreme, mas acho que a lógica deve ser essa daqui. Documentário, essa pra mim é sempre a categoria mais imprevisível, a gente nunca dá pra saber o que o branch de documentário vai fazer, é sempre meio que um tiro no escuro, sempre algum favorito vai ficar de fora, e eu acho, ainda que eu coloque dentro aqui, eu acho que um dos favoritos que pode ficar de fora é Cover Up. Pra mim, o melhor documentário do ano, o documentário da Netflix. Eu acho que a Netflix coloca 2 filmes aqui nessa lista de documentário. Entre eles, A Vizinha Perfeita é o favorito, então deve entrar, e a disputa é entre Cover Up, talvez, e Apocalipse nos Trópicos pela segunda vaga. Acho difícil colocar 3, não impossível, mas acho difícil. Hoje eu deixo Apocalipse nos Trópicos de fora e Cover Up dentro, mas talvez como funciona esse branch de documentário, que muitas vezes documentários sobre uma personalidade, sobre uma pessoa específica, eles não gostam, ou eles cortam da lista, poderia ser aí a maior chance de Apocalipse nos Trópicos, que tá com uma chance muito boa de indicação. Mas nessa daqui eu deixo fora, também não gosto muito desse documentário da Petra. Então vamos lá, lista com 20 mil metros para Andrivka, A Vizinha Perfeita, The Alabama Solution, esse tipo de filme que é muito mais indicado nas premiações americanas e não pega uma long list do BAFTA, por exemplo. Mr. Nobody Against Putin, que teoricamente seria o com menos força aqui, mas eu acho que consegue a indicação. E Cover Up, eu fecho a lista dessa forma. Mas podem apostar em Apocalipse nos Trópicos, que eu acho que também é uma aposta bastante segura. Animação, os 5 que eu venho colocando há bastante tempo. Guerreiros do K-Pop, Zootopia, Arco, Hélio e Little Amelie. Acho que aqui não tem muito como sair disso, não vejo ninguém com muita força para roubar uma dessas 5 vagas. Filme internacional, fiz lista na semana passada, eu falei que poderia as categorias da semana passada eu mudar alguma coisa para as apostas finais. Vou mudar, eu falei muito na semana passada sobre achar que mais uma vez, talvez o Park Chan-wook ele começa com muita força e no final ele vai ser esnobado. Ele acaba sendo deixado de lado pela própria Neon, acaba virando quase que a quinta força, né, o Another Choice, dentro das escolhas da Neon aqui. Acho possível que a Neon coloque 5 filmes nessa categoria, mas eu não vou apostar nisso e vou colocar The Voice of Hind Rajab, a voz de Hind Rajab, como esse 5º filme, o único filme que não é da Neon. O Agente Secreto favorito no momento, Valor Sentimental, cabeça a cabeça com o Agente Secreto. Foi Apenas um Acidente, que vem perdendo força, vamos ficar de olho nas indicações de Foi Apenas um Acidente, que vem perdendo força, mas ao mesmo tempo o cenário político do Irã pode, de alguma forma, reverberar e estimular algumas indicações para o filme. A gente tem que ficar de olho nisso. Coloco Sirha e não coloco No Other Choice, fecha a lista com esses 5. Não acho impossível uma Garota Canhota pegar essa 5ª vaga também, não acho impossível um Belém pegar essa 5ª vaga, acho que é uma 5ª vaga que está em aberto, na verdade acho que 2 vagas estão em aberto, colocaria como certo, o Agente Secreto, Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente nessa ordem. Categoria de roteiro original, mantenho o que eu falei semana passada com os 3 filmes internacionais, Pecadores, Valor Sentimental, Marty Supreme, Agente Secreto e Foi Apenas um Acidente. Mas é uma categoria que começa a ficar cada vez mais embolada. A Hora do Mal, Sorry Baby, Blue Moon. Acho que tem alguns filmes. J. Kelly, por sorte, perdeu força, mas principalmente esses 3 aí, acho que tem boas possibilidades de pegar a vaga ou de O Agente Secreto ou principalmente de Foi Apenas um Acidente no momento. Até é difícil saber por qual caminho eles iriam aqui. Sorry Baby seria esse filme independente. Blue Moon também poderia entrar nessa lógica do filme independente. Enquanto A Hora do Mal é um filme de gênero, mas que vai reverberando bem em muitas premiações. Roteiro adaptado, mantém a mesma lista. Aqui é uma lista para mim um pouco mais segura do que a outra. Hamlet, Uma Batalha Após a Outra, Bugônia, Frankenstein e Sonhos de Trem. Para mim esses 5 ficam mais fortes, mais uma que no Other Choice foi perdendo um pouco de força, apesar de não descartar completamente. Se o filme for indicado a filme internacional, acho possível que ele seja indicado a roteiro adaptado. Vivo ou Morto no começo da temporada parecia uma escolha certa, ainda não descarto completamente, mas a Netflix meio que ignorou esse próprio filme. Categoria de ator coadjuvante, Adam Sandler perdeu completamente a força da temporada de premiações, Miles Kenton também não teve a força que muita gente esperaria, para além de prêmios de ator jovem ou para indicação do SEG, fecha essa lista com muita segurança, com Jacob Elordi, Benicio Del Toro, Paul Mescal, Stellan Skarsgård e Sean Penn. Uma categoria muito difícil de saber quem é o favorito, quem vai ganhar. Acho que os 5 nomes têm chance aqui, uma categoria bem em aberto mesmo. Atriz coadjuvante, categoria bem mais difícil, a mais difícil para mim de atuação, muitos nomes aparecendo. Hoje eu deixo a Odessa de fora, hoje eu deixo a Elle Fanning de fora e vejo uma lista um
pouco mais com uma cara de ser a lista final, o que eu não conseguia ver nas outras prévias. Coloco Teyana Taylor, Amy Madigan, Inga Lilez, Omi Mosako e Ariana Grande. Muita gente vai encarar aqui a Omi Mosako como o nome, ou a Inga Lilez como os nomes que podem sair para a entrada dessas duas ou de outros nomes. A Ariana Grande, ela começa a temporada de premiações como favorita. Ela parece uma indicação quase certa aqui em atriz coadjuvante, mas eu não me espantaria de ver a Ariana Grande, que despencou junto com Wicked, né? O filme derreteu e ela acaba perdendo muita força junto, não ganha nada, né, de muito relevante. Eu não duvidaria se a Ariana Grande fosse a surpresa, a Ariana Grande ficar de fora em atriz coadjuvante. Categoria de ator, Joel Edgerton não teve a força que muita gente esperava. Jesse Plemons continua ali batendo na trave e querendo pegar uma das vagas. Pegar uma vaga de um Michael B. Jordan, ou do Wagner Moura, ou do Ethan Hawke, que no momento parece mais consolidado, ou por que não até do Leonardo DiCaprio, que sempre teve essa força, mas por sempre estar concorrendo com o favorito Timothée Chalamet em categorias de comédia também não conseguiu nenhuma dessas vitórias mais importantes. Hoje eu fecho com a mesma lista que eu venho fechando há um bom tempo: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Wagner Moura e Michael B. Jordan. Se for para sair um desses nomes, Jesse Plemons provavelmente vai ser quem vai entrar. Categoria de atriz, vejo 5 nomes bem consolidados agora. Cynthia Erivo perdeu força desde o começo da temporada de premiações. Amanda Seyfried, que eu achei que poderia ter força, entrou nesse lugar do The Testament of Anne Lee, que meio que nunca teve a força que a gente esperava que poderia ter. O mesmo vale, por exemplo, para Tessa Thompson por Hedda. Hoje, parece que o nome que corre por fora mais forte e que vem tendo uma campanha assim bem agressiva é a Kate Hudson por Song Sang Blue. Acho a atuação dela ok, uma atuação boa até, mas um filme bem meia boca. Ficaria bem assim se ela fosse indicada. Fecho a lista com uma certa segurança: Jessie Buckley favorita, Rose Byrne na disputa, Renée Reinsve, Emma Stone e Chase Infinity. Acho uma lista até bastante segura, mas não me espantaria completamente de ver o nome da Kate Hudson aqui. Categoria de direção, essa pra mim uma das mais difíceis, se não a mais difícil. 2 nomes pra mim bastante em aberto. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Se entrar 2 filmes internacionais, esse segundo nome poderia ser o Panahi por conta da força que o filme tinha desde o início, por conta do que está acontecendo no Irã, então isso daí pode dar muita força pra ele. Ou poderia ser o Kleber, que o Agente Secreto hoje é o filme internacional que está em maior crescimento, ainda que eu acho que para a categoria de direção o Joaquim Trier é uma escolha meio que mais segura aqui e que deve acontecer. Além disso, a gente tem brigando por outra vaga Guillermo del Toro, junto com esses daqui, Guillermo del Toro, Josh Safdie e, por que não, até Yorgos Lanthimos. Acho bem aberto. Eu mantenho a lista da semana passada, mantenho o Guillermo del Toro como alguém muito querido na academia, alguém que também é muito abraçado pela ala latina, por exemplo, e que pode ser encarado como, tudo bem, é mais um filme americano, mas é mais um diretor internacional, digamos assim, né? Aquela escolha quase que dupla, que funciona pelos dois lados. Então fecho a lista com Paul Thomas Anderson, Chloe Zhao, Ryan Coogler, Joaquim Trier e Guillermo del Toro. Em certo momento da temporada eu achava impossível o Kleber Mendonça, por exemplo, ser indicado. Hoje já não acho impossível. É difícil, é bem difícil. Se fosse para apontar, o próximo desses 5 seria o Josh Safdie, mas não acho impossível nessa disputa eles colocarem mais um filme internacional e aí poderia ser tanto Kleber Mendonça quanto Jafar Panahi. Lista de melhor filme, continuo com uma das vagas achando que pode ser que tenha uma das vagas em aberto. Essa vaga em aberto pode ser tanto a vaga de Um Sonho de Trem quanto a de Foi Apenas um Acidente. Eu acho que 3 filmes internacionais vão ser indicados, mas eu não tenho a segurança que eu já tive um dia. E eu acho que Foi Apenas um Acidente poderia ser esse filme pra ficar de fora, ainda que hoje eu mantenha dentro. Se abrir uma dessas vagas, A Hora do Mal poderia aparecer, acho difícil, mas apareceu, por exemplo, no Sindicato dos Produtores. Fórmula 1, como essa surpresa do blockbuster que se mantém aparecendo em categorias técnicas e no final pega essa última vaga. O próprio Avatar, que o James Cameron tem muito espaço dentro da academia e é o grande blockbuster, né? É o filme de maior bilheteria do ano e tudo mais. Ou um Wicked ressurgindo das cinzas, o que eu já acho muito mais difícil. Hoje eu fecho a lista com Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Marty Supreme, Frankenstein, O Agente Secreto, Valor Sentimental, Bugônia, que cresceu bastante nos últimos tempos, Foi Apenas um Acidente e Sonhos de Trem. Acho uma lista que pelo menos 8 desses nomes, eu ficaria muito surpreso se pelo menos 8 desses nomes ou até 9 desses nomes não aparecessem. Mas vamos ver, tem bastante filme ali encaminhado para tentar pelo menos essa última vaga. Fecho assim a minha lista com
todos os indicados para todas as categorias, com exceção das categorias de curtas. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam, a lista de vocês. Primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais, Projeito e corta.